o convite ao inimaginável. E se você recebesse um convite para espiar o fim do mundo? Não um fim qualquer, mas a revelação final de todos os segredos do universo. A batalha cósmica entre o bem e o mal, e a própria coroação do Criador. É esse convite assombroso e glorioso que um idoso prisioneiro, exilado na ilha de Patmos por causa de sua fé, recebeu. Seu nome? João. O mesmo que um dia reclinou a cabeça no peito de Jesus. Mas agora, décadas depois, em vez do abraço tranquilo do mestre, ele ouve uma voz como de trombeta que ordena: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas. O cenário não é mais a terra poeirenta da Palestina, mas a dimensão transcendente do céu. O que se segue é a mais intensa, simbólica e poderosa sequência de visões já registrada. João é transportado em espírito para o trono central de toda a realidade. E a primeira coisa que ele descreve não é um lugar, mas uma pessoa. Alguém sentado no trono, com aparência de pedras de jaspe e sardônio, rodeado por um arco-íris que parece uma esmeralda. É o início da revelação de que, por trás de todo o caos da história humana, há um trono ocupado. Alguém está no comando absoluto. E a jornada para entender o que esse ser fará com seu poder está apenas começando. O trono e os seres viventes. Ao redor do trono central, uma atmosfera de majestade indescritível se intensifica. Relâmpagos saem do centro do poder divino, vozes trovejam e diante dele ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Mas a cena não é de um caos barulhento, é uma ordem solene e assombrosa. João, então, descreve algo que desafia nossa imaginação. Um mar de vidro semelhante ao cristal. É a absoluta pureza e serenidade que emana do comando divino, um contraste total com os mares turbulentos da humanidade. E próximo ao trono, 4 seres viventes se tornam o ponto focal da adoração. Eles são cobertos de olhos por diante e por detrás, uma representação da vigilância total e do conhecimento onisciente de Deus. O primeiro ser é semelhante a um leão, o segundo a um novilho, o terceiro tem rosto de homem e o quarto é semelhante a uma águia voando. Estas figuras simbólicas, que reaparecerão na narrativa, representam talvez a nobreza, a força, a humanidade e a soberania, reunindo as características mais notórias da criação. Eles não cessam de proclamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Cada vez que eles dão glória, os 24 anciãos, sentados em tronos menores e vestidos de branco, lançam suas coroas diante do trono e se prostram. Este é o ritmo cardíaco do céu, adoração ininterrupta e submissão total à fonte de toda a autoridade. O livro e o cordeiro digno. No centro dessa cena de glória indizível, João percebe um detalhe crucial. Na mão direita daquele que estava assentado no trono havia um livro, não um livro comum, mas um rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Este livro representa o título de propriedade da terra, o plano de Deus para o julgamento e a redenção, a conclusão de toda a história. Mas um dilema cósmico é anunciado por um anjo forte. Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? A pergunta ecoa por todo o céu e uma angústia profunda toma conta do apóstolo. Ele descreve: "E chorais muito, porque ninguém foi achado digno." Parecia que o plano de Deus seria frustrado, que os segredos finais permaneceriam ocultos. O universo não produzia um candidato sequer, mas a narrativa toma um rumo glorioso. Um dos anciãos se volta para João e diz: "Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro." João se volta, esperando ver um leão feroz, um símbolo de poder esmagador. No entanto,
ele vê algo radicalmente diferente e profundamente comovente: um cordeiro como havendo sido morto. A solução de Deus para o maior problema do cosmos não é a força bruta, mas o sacrifício amoroso. O Cordeiro Jesus avança e toma o livro da mão direita daquele que está no trono. Os selos são abertos. À medida que o Cordeiro, ostentando as marcas de seu sacrifício, toma o livro da mão do Todo-Poderoso, todo o céu entra em êxtase. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostram-se diante dele, segurando harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles irrompem em um cântico novo, uma nova canção que só pode ser cantada por causa da obra de Cristo. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, milhões de anjos, miríades de miríades, juntam-se ao coro em um clamor que deve ter abalado os fundamentos do universo. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E a toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra e no mar é convocada a juntar-se a esta doxologia final. É o ápice da adoração cósmica. Mas então a atenção se volta para o livro. O Cordeiro começa a romper os selos um a um. Os primeiros 4 selos liberam os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. Um cavalo branco, cujo cavaleiro tem um arco e uma coroa, saiu para conquistar. Segue-se um cavalo vermelho, ao qual foi dado poder para tirar a paz da terra. Depois, um cavalo preto, com seu cavaleiro segurando uma balança, simbolizando fome e escassez. E por fim, um cavalo amarelo, cujo nome do seu cavaleiro era Morte, seguido pela sepultura. Guerra, conflito, fome e pestes são os juízos iniciais que se abatem sobre a terra, não como ataques arbitrários, mas como consequências solenes da rebelião humana e da justiça divina sendo administrada. O clímax dos selos e o silêncio no céu. Com o romper do 5º selo, a visão muda drasticamente de cenas na terra para uma realidade sob o altar celestial. João vê as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentaram. Eles clamam em alta voz: até quando, ó soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A resposta não é de vingança imediata, mas de repouso paciente. A cada um deles é dada uma veste branca, simbolizando a pureza e a justiça que já lhes pertencem, e é dito que esperem um pouco mais, até que se complete o número dos seus conservos que haviam de ser mortos. A cena é um lembrete solene de que o sofrimento dos santos é visto e registrado por Deus, e que a justiça final é inevitável, mas segue o seu tempo perfeito. Então, o 6º selo é aberto. O que se segue é um cataclismo cósmico de proporções inimagináveis. Um grande terremoto abala o planeta, o Sol se torna negro como saco de silício, a lua inteira se torna como sangue e as estrelas do céu caem na terra como figos verdes sacudidos por uma ventania forte. O próprio céu parece se recolher como um pergaminho que está sendo enrolado. Todas as montanhas e ilhas são removidas dos seus lugares. O terror toma conta de toda a humanidade, dos reis aos escravos, que se escondem nas cavernas e nos penhascos dos montes, clamando para que as rochas caiam sobre eles, para os esconderem da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles reconhecem, em frente do juízo, a fonte divina de toda a autoridade. Então, algo extraordinário acontece. Um silêncio no céu por cerca de meia hora, a calma solene e aterradora que precede a tempestade final. O selo de Deus e a grande multidão.
Antes que o sétimo e último selo seja aberto, desencadeando os juízos mais profundos, a visão faz uma pausa crucial. João vê 4 anjos nos 4 cantos da terra, cegando os 4 ventos, impedindo que qualquer vento sopre sobre a terra ou o mar. A destruição total é contida momentaneamente. Então, um outro anjo sobe do Oriente, trazendo o selo do Deus vivo. Ele clama com voz forte aos 4 anjos, ordenando que não danifiquem a criação até que todos os servos do nosso Deus sejam selados na testa. Este ato é poderosamente protetor e declarativo. O selo não é físico, mas uma marca de propriedade e segurança divina, uma garantia de que, embora o juízo venha, o povo de Deus está sob sua guarda. O número dos selados é de 144, 000 de todas as tribos de Israel, um número simbólico que representa a plenitude e a preservação do povo de Deus. Imediatamente após essa cena, a perspectiva de João se amplia para uma escala cósmica. Ele vê uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estão de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Um dos anciãos explica a João quem são esses. São os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eles servem a Deus dia e noite em seu templo, e aquele que está no trono os abrigará para sempre. Eles nunca mais terão fome, sede ou calor. O Cordeiro os guiará às fontes de água da vida, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. O sétimo selo e as trombetas, com os servos de Deus selados e a multidão dos redimidos gloriosamente revelada, a visão retorna ao céu. O Cordeiro está prestes a romper o sétimo e último selo. O que acontece a seguir é de uma solenidade absoluta. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. É o momento de suspense cósmico, o profundo e arrepiante silêncio que antecede a tempestade final da justiça divina. Esse silêncio fala mais alto que qualquer trovão. É a calmaria carregada de significado antes da execução do juízo completo. Quando o sétimo selo é finalmente aberto, ele não revela um juízo direto, mas dá início a uma nova e mais intensa sequência: as 7 trombetas. 7 anjos são apresentados, cada um com uma trombeta. Outro anjo surge com um incensário de ouro e se põe junto ao altar. A ele é dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. A fumaça do incenso, com as orações dos santos, sobe da mão do anjo diante de Deus. Este é um quadro poderoso. As orações do povo de Deus, suas súplicas por justiça e vindicação, são parte integrante do que está prestes a se desenrolar. Então, o anjo enche o incensário com fogo do altar e o lança sobre a terra. Imediatamente seguem-se trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Este ato simboliza que os juízos que se seguirão são, em parte, a resposta de Deus às orações de seu povo oprimido. Os 7 anjos que têm as 7 trombetas se preparam para tocar, anunciando que os flagelos estão prestes a começar, cada um mais intenso que o anterior, sacudindo os próprios fundamentos da criação rebelde. As trombetas e os ais. Ao som da primeira trombeta, saraiva e fogo, misturados com sangue, são lançados sobre a terra, queimando 1/3 de toda a vegetação. A segunda trombeta faz com que algo como uma grande montanha de fogo seja lançado no mar, transformando 1/3 das águas em sangue e destruindo 1/3 da vida marinha e dos navios. A terceira trombeta faz cair do céu uma grande estrela, chamada Absinto, que amarga 1/3 dos rios e das fontes de água, causando a morte de muitos que beberam delas.
A quarta trombeta atinge os corpos celestes. 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas é ferido, deixando 1/3 do dia e da noite em trevas. A escuridão física espelha a escuridão espiritual que cobre a terra. E então, antes que as 3 últimas trombetas soem, uma águia voa pelo meio do céu, gritando em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa dos restantes sons das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Estes são os 3 ais, um anúncio de que o julgamento seguinte será de uma intensidade aterradora, muito pior do que tudo o que veio antes. A quinta trombeta, o primeiro ai, é tocada. João vê uma estrela que havia caído do céu na terra, a qual foi dada a chave do poço do abismo. Ao abri-lo, sobe uma fumaça como de uma grande fornalha, escurecendo o sol e o ar. Da fumaça saem gafanhotos com poder como de escorpiões, e é-lhes ordenado que não danifiquem a vegetação, mas atormentem por 5 meses aqueles que não têm o selo de Deus na testa. Seu tormento é tão intenso que os homens buscarão a morte, mas ela fugirá deles. Estes seres sobrenaturais, com rosto de homem, cabelo de mulher, dentes de leão e couraça de ferro, são liderados por Abaddon, ou Apolion, o anjo do abismo, o destruidor. É uma libertação de forças demoníacas, um vislumbre do horror espiritual por trás da rebelião humana, o fim da trombeta e o mistério de Deus. O segundo ai passa com a 6ª trombeta. Uma voz ordena: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Estes anjos, preparados para aquela hora, dia, mês e ano, são liberados para matar 1/3 da humanidade. Eles comandam um exército sobrenatural de cavalaria, 200 milhões de cavaleiros. João descreve os cavalos de forma aterradora. Suas cabeças eram como de leões e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Com estas 3 pragas, o fogo, a fumaça e o enxofre, 1/3 dos homens foi morto. O poder destrutivo dessas criaturas está em suas bocas e em suas caudas, que são semelhantes a serpentes e também ferem. Apesar de uma catástrofe de proporções bíblicas, o restante da humanidade, os que não foram mortos por estas pragas, ainda não se arrependeu de suas obras más. Eles continuam a adorar demônios e ídolos, e não abandonam seus assassinatos, feitiçarias, imoralidade sexual e furtos. A dureza do coração humano diante da mais clara demonstração da ira de Deus é um testemunho chocante da profundidade do pecado. É então que João vê outro anjo forte descer do céu, envolto numa nuvem com um arco-íris sobre a cabeça. Ele põe o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clama com voz forte. Suas palavras anunciam que, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. Este é o ápice de toda a esperança. O fim não é sobre a destruição, mas sobre o cumprimento do plano redentor que Deus prometeu desde o início, a consumação e o reino eterno. O 7º anjo, finalmente, toca a sua trombeta. E, em resposta, vozes poderosas no céu proclamam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. É o momento culminante, a transferência de autoridade das nações rebeldes para o Messias. Os 24 anciãos prostram-se e adoram a Deus, agradecendo-lhe por ter assumido o seu grande poder e por ter começado a reinar. Eles declaram que chegou o tempo de julgar os mortos, de dar o galardão aos seus servos e de destruir os que destroem a terra. O céu se abre novamente e a Arca da Aliança é vista no seu templo, simbolizando a fidelidade e o cumprimento final das promessas de Deus ao seu povo.
relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande saraiva acompanham esta revelação solene. A visão de João no céu atinge o seu propósito máximo: revelar que por trás de todo o caos, juízo e sofrimento, há um trono, um cordeiro digno e um plano que se consuma na vitória absoluta de Deus. A mensagem não é de medo, mas de esperança inabalável. A história não é um caos sem rumo. Ela está nas mãos feridas do cordeiro que foi morto. A visão celestial termina apontando para o futuro, para a nova Jerusalém, para o fim de toda a dor e para o início de um reinado eterno de justiça e paz. O que João viu no céu é, no final, a garantia de que o bem vencerá, o mal será julgado e a criação será restaurada. É o convite final para que todos coloquem sua esperança não nas coisas deste mundo passageiro, mas naquele que está assentado no trono e no Cordeiro.